Dia, boa tarde, boa noite. Esse é o último vídeo dessa série de 7 vídeos. Então é um vídeo sobre a Causa Secreta, que é um dos meus contos favoritos, um conto de terror também, que apareceu no Enem recentemente, 2, 3 anos atrás, né? E é um conto que se baseia mais uma vez em 3 personagens, né? Os primeiros lá, né? Cartomante, conto de escola, né? Esse também se baseia em 3 personagens. E a história começa de uma maneira um pouco inusitada, né? Tem um estudante de medicina, né? Cujo nome é Garcia, e o Garcia chega numa ocasião em casa, numa pensão que ele mora no Rio de Janeiro. E quando ele chega lá, ele vê que o dono da pensão está esfaqueado. Ele foi esfaqueado na rua e tem um cara chamado Fortunato cuidando dele lá, acudindo ele, vai levar ele pro médico e tudo mais, né? Passada essa história tal, essa noite, o dono da pensão, né, volta para casa tal, medicado. Esse Fortunato, que é uma pessoa desconhecida que apareceu lá na hora, ele começa a ir muitas vezes na pensão para poder cuidar do dono da pensão lá que está se recuperando das facadas que levou. E isso é bastante inusitado, né? Porque ainda que a pessoa, né? Ou a menos que a pessoa trabalhe com isso, né? Uma enfermeira, médico, tal, e todos esses profissionais aí que cuidam das pessoas em recuperação, é um trabalho bastante desgastante, assim, né? Não é um trabalho que a gente costuma fazer por caridade, né? A gente faz para as pessoas da família, né? Mas é um trabalho bastante difícil cuidar de um doente, né? Um trabalho que requer muito desprendimento. E esse médico ele fica assim consternado, né? Ele fica admirado de ver a bondade dessa alma, né? Do cara ir lá para acompanhar tal cuidado de um cidadão que ele nem sabe quem que é, né? E passa-se um tempo no conto e tal, né? E aí eles se encontram na rua, né? O Garcia e o Fortunato, o médico e o enfermeiro, né? E aí eles trocam uma ideia tal. O enfermeiro, né, que é o Fortunato, chama o Garcia para jantar na casa dele. Aí o Garcia vai jantar na casa dele e tal. E aí durante o jantar, o Garcia faz uma brincadeira, fala assim: Fortunato, você é tão bom enfermeiro que a gente poderia abrir uma clínica. Aí o Fortunato vai e fala: pois não, eu tenho algumas casas de aluguel no Rio e tá vagando uma casa que é ótima, a gente pode abrir uma clínica lá. O Garcia não queria abrir uma clínica lá, ele fica um pouco sem jeito, né? Mas assim, acaba cedendo porque o interesse do Fortunato em abrir a clínica é muito grande. E eles vão lá abrir a clínica. Eles abrem a clínica, vai tudo funcionando muito bem, trabalham os três, né? O Garcia, que é o médico, o Fortunato, que é a esposa do Fortunato, né? E o Fortunato, que é esse enfermeiro, ele começa a estudar anatomia no porão da clínica, né? E o Machado de Assis usa exatamente esse termo, né? Ele começa a rasgar alguns bichos, né, no porão da clínica. E os guinchos, guincho, para quem não sabe, é aquele barulho absurdo, tipo de porco morrendo, né? O guincho é de porco mesmo. Eles começam a ouvir guinchos, né, de animais sendo rasgados no porão da clínica. E então ele pede, né, o Garcia fica um pouco assustado com essa história e pede para ele parar de fazer aquilo porque está atrapalhando a recuperação dos pacientes na clínica. E ele começa a fazer isso em casa, né? Estudar anatomia e rasgar bichos, né? E a esposa pede, a esposa nessa ocasião também fica doente, não sei se vocês perceberam, muita gente fica doente nessa ocasião, e a tuberculose de fato pegava muitas pessoas e era incurável, né, até essa época. É, o Garcia então pede, né, para que o Fortunato pare de fazer aquilo na clínica, ele começa a fazer em casa, a esposa do Fortunato pede para que o Garcia, né, exija que ele pare de fazer aquilo em casa também, porque ela não está conseguindo se recuperar da tuberculose que ela tá, né, porque ela também está doente. Enfim, logo depois dessa ocasião aí, né, de tortura de animais, né, no porão da clínica, que é uma coisa que chama bastante atenção, o médico Garcia com a esposa de Fortunato, né, encontram Fortunato numa situação absurda, assim, né, o clímax do conto. Eles chegam na porta da sala dele numa dada ocasião e ele tá com um rato, assim, né, uma vela acesa na mesa e ele bota o rato na vela, bota fogo no rato, o rato tá desesperado, o rato vai fugir, ele pega o rato, chamusca na chama. E aí pega uma tesoura, arranca uma pata do rato e eles ficam assim aterrorizados com aquela cena. E na hora que eles entram e o Fortunato, né, se depara, né, com a descoberta dos dois de que ele está torturando o animal ali, ele dá uma desculpinha, né, fala assim: esse rato tinha comido vários papéis meus, eu estava muito tempo querendo pegar ele, né, como se isso justificasse a tortura ali que ele está praticando contra o rato. Mas aí que aparece a causa secreta, né? Então, o Machado de Assis, na verdade, o título que é a causa secreta, lá no finalzinho do conto, nessa ocasião da tortura do rato, ele se esclarece, né? A causa secreta da grande bondade dessa pessoa, do Fortunato,
é que ele é um sádico. Para quem não sabe o que é sádico, é uma pessoa que sente prazer em ver a dor dos outros, né? Um termo que surgiu de um livro do Marquês de Sade, que é um livro absurdo, assim, de práticas sexuais e tortura, um livro que foi proibido, levou o Marquês de Sade à prisão, né? E daí vem, chama 100 Dias de Sodoma e Gomorra, e daí vem o nome, né, o termo sadismo. E ele é um sádico, né, que é aquela pessoa que gosta de ver o sofrimento alheio, né? Sente prazer com o sofrimento alheio. Então, todas as ocasiões em que ele estava sendo uma pessoa absolutamente cuidadosa, como lá no comecinho do conto, lembra que ele estava cuidando de um cara esfaqueado, desconhecido, é porque na verdade ele sente prazer em ver a dor da pessoa. E aí a gente pode chegar até uma conclusão que não é óbvia no conto, né? Mas uma conclusão não, né? A gente pode até intuir algumas coisas. Pode ser que ele mesmo tenha pagado para alguém esfaquear esse cara, para ele poder ver o momento do cidadão sendo esfaqueado e depois cuidar dele, ver os ferimentos, tal, ver ele sofrendo, sentindo dor, porque isso vai gerar prazer para ele, né? A cena final do conto é a mais assustadora de todos, né? Esse livro não poderia terminar com uma cena melhor, né? O último parágrafo do conto, no último parágrafo do conto, a esposa do Fortunato morre, né? Lembra que ela estava doente. E eles estão no velório, Garcia, Fortunato e a esposa, e o Fortunato vai descansar um pouco e tal, e aí ele olha de longe e vê o Garcia chegar perto do corpo, e aí o Garcia levanta o véu, dá um beijo no corpo e chora, começa a chorar assim, né, desesperadamente. E aí o Fortunato percebe uma coisa, ele fala, caramba, o Garcia queria pegar minha mulher, né, ele era apaixonado, e de fato, né, ao longo do conto isso fica bem claro, o Garcia tinha interesse na mulher do Fortunato. E aí ele fica puto, né? Fala assim, como assim um cara queria ficar com a minha mulher? Mas ao mesmo tempo, quando ele vê que o Garcia tá sofrendo, ele sente um prazer deliciosamente longo, né? O conto termina assim, com ele sentindo um prazer, inclusive esse é o trecho que cai no Enem. Ele sentindo um prazer deliciosamente longo com a dor, né, do Garcia. E aí, beleza, né? O conto termina nessa situação, a gente bastante assustado com essa personagem sádica, né? E do que o Machado de Assis está querendo falar aí, né? Obviamente ele está querendo falar dessa capacidade mesmo que algumas pessoas têm de sentir prazer com o sofrimento alheio. Mas de alguma maneira todas as pessoas têm prazer com o sofrimento alheio, sobretudo quando o sofrimento né? Sobretudo não, né? A maior parte das pessoas tem prazer com o sofrimento alheio quando o sofrimento alheio é de um inimigo, né? O sonho da maior parte das pessoas é ver seu inimigo sofrer. Vide aí o linchamento midiático que acontece em torno de determinados personagens, né? Assim, ver o sofrimento alheio muitas vezes é fonte de prazer, né? O sadismo é óbvio, né? Que é esse sadismo da pessoa que gosta de ver o outro ser mutilado, né? Tal, não é o único sadismo, né? De alguma maneira todo mundo é um pouco sádico quando torce para que alguém se dê mal, né? Quando espera que a pessoa se ferre ou quando comemora quando alguém se ferre. Um exemplo muito óbvio disso é que torcedores de times muitas vezes sentem muito prazer, ou talvez até um prazer maior, de ver o adversário se ferrar do que de ver o seu time se dar bem, né? Então assim a gente encerra essa rodada de 7 contos finalmente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam os contos. O Machado de Assis é um autor incontornável, com certeza um dos maiores autores do mundo. E é muito interessante como que um homem morto há mais de 100 anos, né, continua completamente atual em inúmeros aspectos da nossa sociedade que a gente não discutiu direito ainda e que a gente ainda precisa resolver. Então, muito obrigado pela atenção e valeu!